Olha o time do Cartão Verde na área, muito boa noite. Vocês viram aí, chegamos acompanhados pelos finalistas estaduais e vamos de cara conferir alguns destaques do programa, porque a gente não vê a hora de começar o papo. A volta do Palmeiras a campo depois da eliminação do Campeonato Paulista, com Dudu jogando muito. O Furacão que não perde em casa, o Grêmio que venceu a primeira, a derrota que provocou um novo adeus de Levir Coupe ao Atlético Mineiro. O sufoco do Bahia, o troco do Santa Cruz no ABC, os jogos que valeram vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Um papo com Evair, ídolo da torcida do Palmeiras e símbolo de uma época em que o futebol brasileiro não era carente de goleadores. Bom, enquanto o torcedor sonha com finais estaduais capazes de saciar, pelo menos em parte, nossa sede de um futebol de encher os olhos, coisa que por aqui é cada vez mais rara, o meio de semana se inundou de jogos importantes pela Libertadores, pela Copa do Brasil e pelo mundo afora, com os maiorais Cristiano Ronaldo e Messi em campo. E se tem uma coisa que poderia ajudar muito a mudar esse baixo astral que tem rondado o futebol brasileiro, seria uma boa dose de gols. E no tempo em que o nosso convidado estava em campo, tenho certeza, ele contribuiu muito para que esse tipo de sofrimento não se abatesse sobre os que não vivem sem ter os olhos no jogo de bola. Evair, goleador dos mais notáveis que você está vendo aí, está com a gente hoje e vai falar muito, principalmente e claro, sobre o Palmeiras que ele ajudou a manter grande. E aqui ao meu lado, os encarregados de, como disse o Filipão ontem, tecer teses. Roberto Rivelino, alma e coração de menino. Vitor Birner, o homem das análises metálicas. E ao lado dele você está vendo aí Celso Unzelt, reconhecidamente um entendido do assunto. Muito boa noite a todos. Evair, tem uns caras aqui que a gente costuma chamar internamente e em off de amigos do programa. Sabe que você está com essa carteirinha e você é um deles. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E já vi no Twitter aqui, já faz algum tempo, hein? A gente colocou lá que você vinha visitar a gente, que você era melhor do que os dois que estão jogando pelo Palmeiras na frente nesse atual momento. Quem? Evair era quem são os dois? O Daverson e qualquer outro que você queira colocar do lado dele. Se você juntar não tem nem as virtudes do Daverson e do Borja... Não. Vai falar que vai dar o Evair. Não forma. Não forma. Eu não estou falando porque ele está aqui do lado. Estou falando pela inteligência com a bola, a frieza, o jeito que finaliza, sem precisar da força sempre. O pivô, a cobrança de pênalti quase perfeita, capacidade de decisão. E não é saudosismo, é questão técnica. Que moral, hein, Evair? E não existe, não tem nem como comparar. Vai me desculpar, não tem como comparar, não é porque está aqui não, porque esse sabia, dentro da área, fora da área, não era só dentro da área, fora da área. O que você estudou que ninguém mais estudou ali, então, hein? Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras. Eu já sou convidado aqui já há algum tempo, né? Eu ganhei, na minha carreira, naquela época vocês davam um prêmio, né, de cartão verde. Tinha o cartão verde, o troféu cartão verde. O troféu cartão verde. Eu tenho 3 em casa. O único jogador que conseguiu ganhar 3 cartão verde. É um orgulho para mim. Estão todos lá na estante. E hoje eu ganhei mais 3 aqui, né, porque não esperava essas palavras todas aqui. Fico muito feliz. Merecedor. Eu fui sempre um batalhador na carreira, né? Eu joguei futebol 20 anos na minha vida, né? E a todas as vezes que eu entrava em campo, eu queria fazer algo de bom e pensava sempre em vencer, né? Então, acho que essa é uma das características que fez com que a gente tivesse aí uma passagem legal por alguns times que valeram a pena. No caso do Palmeiras, sob pressão. É importante sempre lembrar isso, que as pessoas falam do Evair, o Redentor, o Evair que jogou no timaço da Parmalat, mas quando o Evair chegou, o time estava num jejum danado. E a Parmalat montou o resto do time. Só ficaram praticamente ele, César Sampaio, o Galeano depois voltou. Eu, César Sampaio e acho que tem mais um. Não lembro quem era agora. Mas foram esses 3 que ficaram. O Cuca era para ter ficado, não ficou, né? Ele resolveu ir para o Santos. Mas foi daí para frente que o time começou. Já tinha sido vice-campeão em 92, né? Verdade.
com muita dificuldade, mas perdemos a final por um time muito forte. Em 91 não foi lá muito bem. Mas você já estava batalhando, inclusive, desde 91. Exatamente, desde 91 no Palmeiras, uma dificuldade muito grande. Eu não sei se a cobrança é da mesma maneira como hoje, pelas redes sociais, tudo, mas para nós era algo assim sobrenatural, porque era aquela coisa pessoal mesmo, você não poder ir na padaria, você não poder ir no restaurante, então muitas vezes a gente tinha que ficar em casa para não poder ser hostilizado, isso tudo a gente passou. Quanto tempo? Eu fiquei... Para ser campeão foram 2 anos e meio, né? Imagina eu no Corinthians. Oi, Ivair, você tem gostado do Palmeiras? Tem gostado de ver o Palmeiras jogar? Em algumas oportunidades, sim. Em algumas oportunidades. A porque gente também. a gente vê, talvez a gente vê da mesma maneira, vamos tecer teses aqui, como disse o Filipão, né? A gente vê o Palmeiras, às vezes, de uma maneira legal de se ver, ganhando, jogando para frente, de repente aparece um jogo lá em que o adversário adianta a marcação, só vê chutão para frente e aquela desviada de bola de cabeça, isso não condiz com o elenco, com o grupo que o Palmeiras tem. Mas de uma certa forma, e não vai mudar, pela característica do treinador que é o Filipão, que ele tem a filosofia de jogo dessa maneira que ele busca um resultado. Isso aí sempre foi. Agora, dá para fazer 3 que nem ontem. Ontem jogou um bom futebol, convenceu, ganhou de 3-0. Posso chamar as imagens do jogo? Então a gente vai ver aí, realmente o Palmeiras ao vencer o Júnior Barranquilla por 3-0, diria que deu uma corrigida na rota. A gente vai rodar as imagens do jogo. Você viu o jogo, vai? Eu vi o jogo. Viu? Então eu quero a sua interpretação dele, depois eu falo, eu ia contestar o Rivelino, mas eu aguardo. Eu vi assim um Palmeiras em que mais indignado, né? Parece que os jogadores se indignaram com aquelas pedras e é justamente isso que talvez falte ao grupo do Palmeiras, se indignar com algumas situações, cansar de perder para o Corinthians, cansar de perder nos pênaltis, sabe? Isso tudo, querendo ou não, faz uma diferença quando você vai para dentro da partida. E eu vi justamente isso, um Palmeiras muito indignado, determinado, querendo o jogo. É lógico que o adversário não tinha tanta qualidade, mas mesmo assim foi um time que soube ser superior. Eu vou falar para você a minha impressão, né? O Palmeiras até certo ponto deu sorte de ter um adversário como o Júnior Barranquilla depois do que ele viveu no final de semana. E assim, eu já vi muito time ruim jogar mesmo. Mas o Júnior Barranquilla, ele chega a ser intrigante porque ele consegue fazer um toque de bola que não chega a lugar nenhum, cara. Eu não sei como é que os caras pensam futebol. Talvez o Vitor Biner, que é um especialista em tática, consiga, porque é um time esquisito. Não, eles não se acharam. Porque é um time parecido com o do ano passado, que foi eliminado na última rodada pelo Palmeiras na Libertadores, que jogou a final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, que para mim, por exemplo, jogou melhor que o Atlético Paranaense, a final, criou mais chances, perdeu a decisão nos pênaltis, era uma equipe promissora nessa Libertadores, é vice-líder do Campeonato Colombiano, isso não é um grande feito, mas é um vice-líder, e na Libertadores perdeu os 4 jogos sem jogar absolutamente nada. Não é uma coisa que dá para se explicar. Mas é feio, não é feio? Eu acho que a atuação o resultado de ontem foi muito mais na conta do que o Júnior não conseguiu combater o Palmeiras, do que o Júnior não fez, do que propriamente do grande... O primeiro tempo do Palmeiras, por exemplo, ruim. Muito ruim. O segundo tempo, fluiu, fez o gol, ali abriu, alguns jogadores começaram a jogar melhor. E o que me incomoda, e aí já toca a bola para o Evair, as pessoas criticam muito o trabalho tático do Filipão, e as mesmas que criticam elogiaram o ano passado. A gente falava aqui, tudo bem, pode ser campeão desse jeito, é um jogo de segurança, mas não extrai o potencial do elenco. Né? O Palmeiras tem um elenco que pode jogar um futebol de outro tipo. O trabalho tático ele é muito parecido com o do ano passado. O que mudou é que individualmente o time não rende. Né? Teve queda de rendimento individual e isso tem impacto nos resultados. Ontem, no segundo tempo, alguns jogadores começaram a render melhor. E aí o time individualmente cresceu e o resultado contra um time que pouco fez para conseguir ganhar o jogo fluiu. Com esse futebol de ontem, eu acho que o Palmeiras vai melhorar muito, o Palmeiras não ganha nada na temporada. Teria vencido o São Paulo. Com o futebol de ontem, acho que teria perdido. Teria perdido? Eu acho que jogou melhor contra o São Paulo. Foi só uma provocação. Não, assim, pelo menos em termos de intensidade do que contra o Júnior. Porque o Júnior deu muito mais espaço que o São Paulo em vários setores do campo. Né? Estavam pegando no pé do Dudu. Dudu no primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi foi bem.
Só que o Dudu é um jogador que brilhou muito quando o Palmeiras foi campeão no segundo semestre das temporadas. Né? Só que aí tinha outros que resolviam. Ano passado, por exemplo, era o Keno, que voou. No outro ano foi o William. Né? Esse ano está faltando esse jogador que decida. Porque, taticamente, o Palmeiras é isso. O Palmeiras não é um time que dá espaço, é difícil fazer gol no Palmeiras, o Palmeiras dá chutão, o Palmeiras contra-ataca, o Palmeiras tem bola aérea forte. Dá para esperar mais do que isso com o Filipão? Não, dá para esperar por causa da qualidade dos jogadores, né? E quando você fala da parte tática, muitas vezes a gente espera um Palmeiras com um pouquinho mais de confiança, sair jogando, tentar uma jogada, tentar... Né? Mas troca de não posições existe, na frente. Exato, mas não existe muito isso, principalmente ali no setor de trás. Né? Então, aquelas bolas longas, justamente nesses momentos que eu falei no início, que a gente gosta menos do Palmeiras, porque não traz um futebol que vá dizer assim, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Brasileiro, como ganhou até o Brasileiro, de uma certa maneira, com em alguns momentos, com méritos. Mas você vê que tinha algo diferente. Como você falou, tinha o Keno, tinha o William, que estava muito bem, então tinha algo a mais. Então, acho que esse início do Palmeiras falta um pouquinho mais. No ano passado tinha o Bruno Henrique jogando numa função diferente da atual, chegando mais, fazendo mais gols, fazendo gols. Esse ano acho que não fez gol ainda, se eu não me engano. Deixa eu só perguntar, você como palmeirense e cara que entende de futebol e que gosta de futebol, você não acha que aquela dupla de volantes do Palmeiras para um jogo mais fluido é um pouco pesada? Desde que você dê a liberdade para um deles sair, talvez dê certo. Tudo né? bem. Porque muitas vezes ficam os dois presos ali e um homem só de criação. E esse homem de criação, às vezes, está marcado e nenhum dos dois sai para o jogo ou já prestaram mais atenção no Bruno, que ele tem capacidade melhor de saída para chegar lá na frente, tira um pouco essa liberdade dele, faz com que fique aqueles dois homens só de marcação, às vezes, e isso traz a responsabilidade para outros e, às vezes, esses outros não estão tão bem assim. Não é uma ideia, como ele tem qualidade na frente, porque, de uma certa forma, o Palmeiras tem qualidade individual na frente que pode decidir. Uma preocupação de não tomar e a facilidade... No caso do Filipão achar, de repente, vão fazer o gol. É isso, como Riva. fez. Ele acha que não tomar o gol com a qualidade de jogadores que ele tem, ele vai fazer um gol no maioria dos jogos. E ele tem razão. Mas acho que é mais do que isso, hein? Acho que é mais do, pelo que vai estar falando, na verdade. Eu acho também o seguinte, tem um Scarpa que tá voltando a jogar um grande... O Scarpa. Não, que a gente fala, eu não sou um crítico do Palmeiras, assim, que nem as pessoas têm sido, assim. Eu acho que tem jogado bem, eu acho que vai melhorar. Eu acho que é favorito em todos os torneios de agora em diante, continua sendo favorito, candidatíssimo aos títulos, principalmente no Brasileiro, que o elenco pesa muito. Mas falta repertório, o elenco que tem. Eu concordo, e acho que esse problema do favoritismo, tudo a gente fala que o Palmeiras tem que ser campeão, né? Tem que ganhar tudo por causa do elenco. Pode influir, você acha que pode influir? Com certeza. Porque o jogador entra em campo com obrigação sempre, né, não é jogar descontraído, mas sempre com obrigação de ganhar. Mas sempre com a obrigação de ganhar e nem sempre consegue fazer o seu melhor e de repente, a gente vê o Palmeiras com dois times, mas mesmo assim você sabe que existe alguns que são titulares, jogam nas competições mais importantes, que é a Libertadores, que é o Brasileiro. E esses que ficam ali de fora, às vezes, não se sentem tanto valorizados, né? E isso quando pede para entrar lá dentro, aí tem aquela coisa. Agora, você é treinador também, né? Você acha que a gente está aqui tecendo tese, está vendo um problema nessa questão do Palmeiras não mostrar um futebol mais vistoso, vamos dizer assim, mas você acha que para a comissão técnica do Palmeiras isso é problema? Por exemplo, quando fez o jogo contra o Novo Horizontino, na volta, que fez aquela partida legal, até brinquei com eles aqui falando que o Filipão devia ter pedido para os caras, vamos botar uma cereja nesse bolo aí, que o bolo está meio feinho. A impressão que eu tenho, você acha que eles tratam isso como problema? Ou só parece um problema para a gente aqui? Não, eu acho que não. Acho que é uma coisa assim que o futebol do Palmeiras não é agradável, acho que sabem disso, mas, por outro lado, você tem que entender que alguns jogadores, como vocês estavam falando aqui, rendem um pouco mais no segundo semestre. Né? A gente espera, o Dudu fez uma grande partida ontem, mas antes não estava... Filipão mesmo lembrou isso ontem na não estava tentando, não conseguia fazer. Eu discordo um pouquinho do Riva, me perdoe, eu acho que o Scarpa é aquele jogador
que o centroavante fica com raiva, porque ele corta para dentro e chuta para o gol. E todo cara que faz desse... Você como centroavante, isso é a morte, porque você sabe que ele tem um bom chute e quando ele traz para dentro, ele sabe que ele vai chutar para o gol. O centroavante só tem uma coisa a fazer, correr no rebote. E isso é preocupante. Então você sabe que às vezes é preciso jogar a bola lá dentro da área. E a maioria das vezes ele não tem feito isso. E isso atrapalha o grupo. O Borja, nessa hora, deve ficar... Qualquer um ficaria, eu ficaria, todo mundo ficaria, porque são momentos assim que você espera um cruzamento, de repente vem aquele corte, aquele chute pro gol. Isso incomoda o centroavante. É uma característica dele, isso aí sem dúvida. Dificilmente ele vai no fundo. Se incomoda o centroavante é problema. Bom, vamos falar agora, só um detalhe que eu achei também no jogo que eu vi. Eu achei o Dudu, a postura dele totalmente diferente de outros jogos. Ele tendo mais liberdade de movimentação. Não ficou muito parado naquele setor esquerdo. Ele se movimentou, que ele faz um gol belíssimo, mete o que eu gosto, pegou o 3 toque de calcanhar depois, né? Não, depois você vê que ele teve uma liberdade mais de se movimentar dentro do campo, que pelo menos eu pressenti isso. Bom, a nossa enquete de hoje pede para você nos dizer com quem fica o título paulista de 2019. Votem, façam seus comentários a respeito desses e de outros assuntos. Mandem perguntas aqui para o Evair. O professor Celso Musetti vai dar o placar. Está dando São Paulo e meu voto é para o São Paulo também, hein? Está dando São Paulo 56, Corinthians 44. Eu fico com as opiniões de duas pessoas aqui. Isaac dos Anjos. Eu vejo o Corinthians como favorito ao título, mas o São Paulo pela melhora nos últimos jogos. E o Cláudio Laus. Se ficar empate no primeiro jogo, o Corinthians será o campeão. Se o São Paulo fizer 2-0, aí dará tricolor na final. Eu não acho que o empate no primeiro jogo, o Corinthians será campeão. Eu acho que a tendência é o São Paulo ganhar o jogo no Morumbi, o Corinthians ganhar o jogo na Arena. E aí sim, na segunda parte aqui do Lau, se o São Paulo fizer 2, aí eu acho que está mais para o São Paulo. Porque para o Corinthians fazer 2 gols, atualmente, é um parto. Até acho que o Corinthians é mais maduro e tem mais time, mas o momento de São Paulo é um negócio que não está indo... Mas não é possível jogar com a partida que jogou, né? Se bem que falamos isso depois do jogo com o Ceará. Pelo amor de Deus. Naquele nível não repete. Não, mas naquele nível não repete. Foi uma das piores exibições do Corinthians. Impossível, né, Não, Vitor? mas eu aceito uma marcação, mas eu tenho a bola. Eu vou jogar. E o Corinthians simplesmente... O problema é ter a bola, né? Não, ele tinha a bola no pé, mas não conseguia jogar. O Carille já está sinalizando E sabe o que me mostrou esse jogo? E me veio na mente o jogo da seleção brasileira com o Tite na Copa do Mundo. O Gabriel Jesus jogando de lateral esquerdo. De lateral, de back. Foi que o Gustavo Gol lá, né? Gustavo. Pô, ele jogou de back. Então, Riva, o Wagner Love está do lateral esquerdo umas 2 ou 3 vezes. Então, Riva, mas é flagrado na lateral. Meu Deus do céu. Que diz tua intuição, Evair? Oi? Que diz tua intuição? Não, a minha intuição diz que vai ser 2 jogos 0-0 e vai para os pênaltis. Olha, eu tô por aí também. Você lembra que quando foi perguntar na quinta-feira, clássico, você contestou? Não, Palmeiras. Clássico para mim é clássico. Para mim é assim. Você não gosta dessa coisa simplista no clássico. Para mim é clássico, porque é difícil. É um clássico. Fala, Vitor, roubei tua bola. Não tem problema. Eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas num jogo desses. Primeiro, o Corinthians e o São Paulo são times em construção, não estão prontos. O São Paulo tem os seus principais jogadores em construção. Jogadores jovens, a gente não sabe como eles vão reagir. Por exemplo, se o time toma um gol. Desde que o São Paulo melhorou, o São Paulo sempre saiu na frente ou não tomou o gol. Então, em compensação, esses jogadores jovens, eles podem, de repente, jogar mais do que tem jogado. Como podem ter uma queda abrupta de produção. O Corinthians, o Carille hoje, no treino, já colocou o Jadson no lugar do Sornosa, já colocou o Ramiro no lugar do Pedrinho, quer dizer, Jadson, campeão brasileiro. Vai voltar o Jadson. Ramiro, campeão da Libertadores, jogadores rodados para ir ao Morumbi. O Corinthians tem uma vantagem, teoricamente, como saber lidar com o jogo. O São Paulo tem jogado melhor que o Corinthians. Não o suficiente para você falar que o São Paulo ganha o jogo com certeza. Eu não vou nem dizer quem vai ser campeão, vou dar um palpite que é o mais ousado de todos. Eu acho que a decisão vai ser nos pênaltis, Itaquera.
Pô, reforçou o 0x0. Não sei se no 0x0, mas eu acho que Para mim, eu vejo 50-50%. é isso. Eu acho que cada um ganha um, mas se o São Paulo abrir a diferença, o Corinthians não é time para tirar a diferença. Para fazer 2 gols. Então acho que a chance do São Paulo. E eu fico com a resposta irônica aqui do Thiago Tag também. Torço é para que o Paulistão acabe. Porque é palmeirense roxo. Bom, é o seguinte, para colar na enquete e esquentar nossa conversa aqui a respeito, separamos um lance ocorrido no jogo entre o Palmeiras e São Paulo. Qual será, hein? Vejamos aí. O Vitor estava falando dos jogadores, não é um menino que está aí, mas essa cavadinha passou despercebida, pouca gente falou. 20 anos. Hã? Sim, mas não está no rol dos moleques, Não né? não começou agora. Lindo, fala a verdade. Eu acho muito louco. Né? Arriscado para Juju. E pouco se falou disso. Eu bati pênalti a vida toda, eu nunca tive coragem de fazer isso, não. Ou em consequência, Nem em decisão e nem em jogo de brincadeira, eu nunca tive coragem de Mas você fazer não isso. precisava, né? Não, mas- Do jeito que você batia. Mas aí o Pato foi fazer isso, aí ele errou. Mas contra o Dida, né? Não, mas O Dida espera, todo mundo se sabe. acerta que ele fala, acerta é lindo. Se erra, É o primeiro. Não, mas sabe o que é? Agora achei- a gente está vendo o lance aqui frio, mas você vendo a partida, você vê que o tipo de cobrança, na hora que foi, com a atitude que foi até chegar na bola, fez todo sentido. Era quase minimizava essa atitude todo- insensata que Faz o Bahia sentido acabou de quando deixar entra. claro. E é o seguinte, e outro Sim, lado, mas- hein? É um outro lado. E é desconhecido. Né? Praticamente o garoto, o goleiro nunca esperava que ele iria fazer. Como O pior é que correu o risco. Se o Palmeiras tivesse feito um bom trabalho de pesquisa e imaginasse que ele ia cobrar, teve uma decisão por pênalti no time dele no Uruguai, que era um time pequeno, ele cobrou assim. Ele veio. Não foi o primeiro. Mas E era o prazo, né? mas- Cascudíssimo. mas não acredito que Tinha Seu dele, prazo né? fica Aqui ali. não fizeram essa pesquisa. não. Não, se não, Cascudíssimo. Ó, e vamos de curiosidade do Celso, que tem a ver com o nosso assunto aqui também. Ainda na linha da final. O que está em jogo dessa decisão do ponto de vista histórico? Para o São Paulo quebrar seu maior período sem títulos no Paulista. Já são 13 anos. Eu estou contando aí o ano 1, sempre o ano do jejum, né? Então o São Paulo foi campeão em 2005. Eu conto que o primeiro ano do jejum é 2006. E o último até agora é 2018, 13 anos. Já superou os 12 anos do período de construção do Morumbi, que o Riva viveu bem, né? Riva de 58 a 69 não deu São Paulo. E os 11 anos lá de trás, quando o São Paulo, ainda aquele primeiro São Paulo Futebol Clube, deixou de existir, até ele se reestruturar com o Leônidas da Silva, de 32 a 42. Mas eles são meio parecidos os períodos, né? Mas é São 13, 12 e 11. Mas contextualizando, o torcedor do São Paulo vai ficar bravo comigo. Esse é pequeno perto do segundo. Sim. Pela Sim, importância que tinha o pelo campeonato, peso, que era o claro, principal claro. campeonato do país. Claro. Eu até acho que o São Paulo foi Bem campeão. observado, bem Eu observado. até acho que o São Paulo for campeão, a taça em si, você coloca lá na sala de troféus do São Paulo, ela vai ficar ali irrelevante. Uma mais. Né? Não, Até o dia que chegar. O dia que pequenininha. chegar tem muita A questão é O sair do... problema é se ela não chegar, Vitor. Não, a questão é sair do fundo do poço e eliminar, ganhar do Palmeiras na semifinal e ganhar do Corinthians na final jogando em Itaquera. Ali, o ganhar os clássicos, os dois fora, é muito mais importante do que o troféu do Campeonato E Paulista hoje. o tempo também que você ganha, não, Vitor? E para o Corinthians, o que vale? A gente tem uma tela sobre isso. O Corinthians tenta um tricampeonato Eu ia falar depois de disso. exatos 80 anos. 1939 foi a última vez. Esse é o ranking dos tricampeões paulistas. Durante muitos anos, o Corinthians foi o único a ter 3 tris. 2 no amadorismo, né? 22, 23, 24, 28, 29 e 30. E já no profissionalismo, 37, 38 e 39. O Santos alcançou o Corinthians agora há pouco, em 2010, 11 e 12. O Palestra Palmeiras do Evaí tem só um tri, quando era E Palestra. aí é tri mesmo, né? Não é atropela. O que é legal disso Tô aí é que é o falando tri de no verdade, seguinte. né? Aquela coisa de vez em quando conquista o terceiro título e fala que foi E o Corinthians tricampeão. impediu o São Paulo de conseguir o tricampeonato 82, né? Bateu na Aliás, trave. o São Paulo nunca foi tri. Nunca foi tricampeão. várias vezes bi, Foi brasileiro. mas não, tri brasileiro. Aliás, é o único tri único brasileiro. brasileiro. E o recorde em São Paulo, esse ano também faz 100 anos que o paulistano chegou ao tetra. O extinto paulistano, né? 1916, 17, 18 e 19. Título no futebol. Nem o Santos do Pelé foi tetra em São Paulo. Então é muito difícil. O Evaí foi bi, né? Vai 93, 94. Sim.
Bom, e tem só mais uma curiosidade que eu acho que vale a gente citar. São 9 decisões estadual entre São Paulo e Corinthians, 5-4 para o Corinthians. São Paulo pode, é isso, né? Bom, e tem uma questão também sobre a final, né? Depois do ocorrido ontem com o ônibus do Palmeiras, sobre o qual não sei nem se tem que falar, o acontecimento que a gente pode até... Acho que queria fazer o registro aqui do silêncio do time palmeirense. Eu sempre acho que o silêncio é sempre visto como um remédio. E eu acho muito estranho, como achei muito estranho no final de semana, aquela história de querer tirar o time de campo. O que eu fico pensando é o seguinte, quem é que tem poder? O Filipão tem poder, Evair, você acha? Para chegar no meio do negócio, depois de tudo que está ali investido, de falar, vamos tirar o time de campo. Eu não sei se isso é meio... Como ontem também, de dizer que o Palmeiras não vai falar, quer dizer, quem determina que o Palmeiras, que um time do tamanho do Palmeiras se cale? De onde vem essa ordem? Quem tem esse poder? O técnico tem esse poder? Eu acho tudo meio maluco, entendeu? Eu acredito que se partiu dele, né? E você acha que isso é remédio, vai? Não, não é remédio. Eu acho que é lógico, não se pode dar muita ênfase a essas violências, mas é preciso falar assim, da onde veio isso, por que veio, por que aconteceu. Logicamente a gente sabe que é por resultados, mas por outro lado você tem que entender que é preciso saber a polícia ou alguém precisa saber por que fizeram isso, né? Não. Tem que se apurar o negócio. Não, sim, na verdade a polícia enquadrou no Estatuto do Torcedor 2 jovens, um de 23 anos, outro de 22, eles tiveram até os nomes revelados. E o que eu acho maluco do Estatuto do Torcedor é que eles foram enquadrados num artigo que fala de danos e agressão, mas é uma agressão que não é uma agressão, quer dizer, eu acho que tinha que extrapolar o Estatuto do Torcedor. Você jogar uma pedra no ônibus, você pode matar, é uma agressão física, entendeu? Tem que sair do Estatuto do Torcedor e ir para uma questão civil e criminal, isso entendeu? Não tem nada a ver com futebol. Se eu saio daqui e dou uma pedrada em alguém, eu sou responsável por aquilo. Uma pedrada é pedrada. Você não joga pedra em ninguém para resolver nada. Não é isso do Estatuto do Torcedor, você concorda comigo? Pedrada do torcedor no Recife, Fluminense, nós estamos vendo um jogo que tem nada a ver, nós estamos só assistir um jogo. Aí confundiram o olho, deram uma pedrada, o Assis, teve o afundamento. E aí ficou aquela história não, né? A nota do Corinthians em tom de aviso que se o ônibus do time corintiano for alvejado na hora que estiver fazendo deslocamento até o Morumbi no final de semana, o Corinthians não entra em campo. Acho também uma coisa meio alarmista, né? Provoca um ambiente assim que não... Mas eu acho uma prevenção. Eu acho que o São Paulo deveria também mandar se for com essa gravidade, eu estou de acordo, mas... São Paulo devia mandar e falar assim, se tiver pedra em Itaquera, também a gente não vai. Também a gente não vai. Todo mundo fechado junto. Não tem que ter pedra em lugar nenhum, gente. Não, sim. Tá ficando louco. E lata também, que joga o lata. Mas você concorda que não usava nota para isso, cara? No mundo ideal, sim. Eu acho, assim. E olha, é torcida única, hein? Pois é. É torcida única, imagina. Agora nós vamos começar a criar o túnel de acesso, porque vai ter que ter um túnel de acesso para o jogador. Apesar que tem uma outra coisa que a gente tem que discutir. As pessoas não jogam pedra com o ônibus do time dentro dos estádios, jogam pedra na rua. E a pessoa pode jogar pedra, se quiser, chegando no estádio a 100 metros, ou se o cara quiser fazer uma emboscada, ele sabe de onde o ônibus sai e joga 10 km longe. Com torcida única ou não também. Isso é um problema do Estado. Sim. Isso é um problema de segurança do Estado. Isso não é um problema só do Mas também, se você for analisar, é que se você quiser fazer uma emboscada a 10 quilômetros antes de chegar no estádio, você faz. Você joga pedra e você sai até... E na verdade é a questão de querer resolver. Acho que foi o Celso que falou essa coisa. Tem uma outra notícia de hoje, que é aquela do Supremo Tribunal Federal, que julgou a alteração do Estatuto do Torcedor também, que impediria os clubes em débito com a União, por exemplo, quem deve fundo de garantia, de correr o risco do rebaixamento ou de ficar fora da competição. Já tem maioria no STF, o trecho vai ser tirado, quer dizer, o clube, se continuar devendo, vai poder continuar jogando do mesmo jeito. Aí eu pergunto para vocês, vai corrigir alguma coisa? Não vai. Agora, vai o cidadão comum ficar devendo para a União, para ele ver o tipo de vida que ele vai ter? Sem dúvida. E essas atitudes, a gente às vezes coloca, não, é um maluco que jogou a pedra. Isso é orquestrado. É grupo dentro de torcida organizada, é luta pelo poder, não é uma atitude individual, como não foi na Argentina. Aquilo foi uma represália. Prenderam lá o chefe da torcida do River, então falaram, não vai ter jogo. E meia dúzia lá jogou pedra, como jogou do Palmeiras, como eventualmente jogam, esses que jogam quando o Corinthians joga no Morumbi, ou São Paulo joga em Itaquera,
Sempre os mesmos grupos. Grupo de gente que a gente vê no jogo seguinte aí, no estádio. Isso precisa ser resolvido de uma maneira mais eficaz. Eficaz, exatamente. Bom, hora de fazer uma pausa. Em menos de 2 minutos retomamos a conversa com o Evair, nosso convidado de hoje do Cartão Verde. E assim que voltarmos, iremos passear também pelo acervo do Riva. Seguiremos falando de Libertadores. O Grêmio venceu a primeira, hein? Quem abriu o caminho para a vitória foi o Jean-Pierre, que veremos aí a caminho desse rápido intervalo. Até já. Cartão Verde está de volta, a hora de dar um passeio pelo acervo do Riva. Pode não parecer, mas o conteúdo que iremos ver é sério, hein? Ô Riva, essa daí nem você imaginou que a gente fosse tirar de lá, hein? Você já tinha visto isso aí no seu acervo em algum momento? Sabe por que a gente escolheu isso aí, né? Não sei. Amanhã, dia 12 de abril, é Dia Nacional do Humor, em homenagem ao Chico Anísio. É uma data instituída não faz muito tempo. É o Galo, eu, Reinaldo. Olha lá. E o Med. O Med. Bom, para quem não sabe, o Med era uma revista de humor, eu diria até que um humor cáustico, né? Circulou desde a metade da década de 70 e resistiu agora até alguns anos atrás com umas paradas, né? Tenho certeza que o Celso Unzelt comprou muita Med. Tem várias Med. Essa é da Copa de 78, né? 78. Não por acaso estão Reinaldo, Zico e Rivelino. E você sabe por que era essa brincadeira aí, Rivan? Não. Na verdade, como eu disse, o humor era um humor agressivo até, né? É? E a gente tem até a capa que a gente separou também, a gente achou depois, tá? A capa inteira. É porque, na verdade, eles estavam se protegendo, né? Que existia uma história de que a Copa ia ter muitos atentados, que existia uma guerrilha, na verdade, combatendo a ditadura argentina, né? E essa questão toda. Então, vocês estavam ali quase que na barreira, né? Mas nós ficamos na barreira mesmo. E como aquela Copa que aconteceu, já foi um atentado mesmo. E o artista é muito bom, né? Tem um traço muito bom, né? E tem até uma outra foto guardada que mostra mais ou menos o clima do que era. Tem uma brincadeira com o logo, né, da Copa de 78 aí, ó. E uma bomba. Este ano vai ser uma bomba. Na verdade, por um lado foi, né? Era lógico que ele não falou. Você é um cara chegado no humor ou não, Ribeiro? Eu adorava o Chico. Adorava o Chico Anísio. O Chico Anísio foi e a Med marcou toda uma geração incrível que... E até hoje tem o programa do Chico, quando posso eu assisto. Eu gosto. Escolinha. Não envelhece, né? É que nem hoje, é o nosso professor também, da escolinha. Por causa do lugarzinho ali. Ele comanda a gente aqui. E a Med, você sabia disso? Ainda em alguns países ainda está circulando, né? Sim, no Brasil, volta e meia, alguém pega o título e faz. Mas como todas as revistas, está em crise, né? Revista está complicado fazer revista nessa Está sendo publicada ainda na Alemanha, na Espanha e em outros países também. Bom, é o seguinte, ó, voltando à Libertadores. Agora à noite tivemos Flamengo e San José no Maracanã. O jogo está rolando. Para falar dos outros brasileiros na Libertadores, iremos dar um giro aí que irá do bom momento do Furacão ao calvário vivido pelo Atlético Mineiro. Bendita Arena da Baixada, o Furacão, com esse gol marcado por Bruno Guimarães, venceu o Tolima e manteve o 100% de aproveitamento jogando em casa. O Grêmio recebeu o Rosário Central em Porto Alegre e venceu a primeira. Jean-Pierre fez 1-0 ainda no primeiro tempo. E no segundo, Leonardo fez outros 2. Mas quem definiu o placar foi Aguirre ao marcar para os argentinos. O grande rival do Grêmio, o Inter, também fez 3. O primeiro com Patrick, o segundo foi de Guerreiro. Mas no final do primeiro tempo, o Palestino marcou 1 e no comecinho do segundo, outro, 2-2. Aí brilhou a estrela do peruano Paolo Guerreiro, que recebeu o cruzamento de Nico Lopes e de cabeça fez o gol que valeu a vitória e a classificação antecipada do time colorado. Quem também avançou foi o Cruzeiro, e em grande estilo. Foi a 4ª vitória em 4 jogos. 3 de Fred no primeiro tempo e 1 de Dodô no segundo. História muito diferente da que tem sido escrita pelo Atlético Mineiro, que foi ao Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. Abriu o placar com Ricardo Oliveira, mas ainda na etapa inicial viu o adversário ir muito além da virada e marcar 4 vezes.
Bom, realmente o Carvalho, acho até que o Levir, né, que foi demitido depois da derrota, se livrou de uma, porque enfrentar esse Cruzeiro aí também não ia ser muito fácil, não, hein? Realmente, mas tem gozado que nós tá falando com o Ivaí, né? Parece que não deu mais liga. Não acontecia. Tem momento que realmente, momento que eu tivesse a favor, ou então até o treinador, não dá, eu vou embora. Porque não estava dando, não sei o que estava acontecendo no grupo, não é possível o Atlético jogar dessa maneira. O Fred, que a gente viu ali fazendo 3, ainda é um cara meio à moda antiga? É um pouco, né, Ivaí? É um pouco, porque é um centroavante que não se tem muito hoje em dia, né? Hoje em dia se joga com 2 abertos lá, um voltando ali no meio, às vezes até sem centroavante. Agora eu queria saber o treinador que vai assumir, né? Se o cara que já estava acostumado com o adversário foi mandado embora, imagina o que for assumir. Fala assim, Thiago Nunes, não para a final do Mineiro, que acho que está muito em cima, né? A final do Mineiro é agora Mas será que ele sai do Atlético? Então, será que ele sai do Atlético Paranaense? Do jeito que está o momento... Mas agora é um nome interessante, hein? Desde que essa diretoria do Atlético banque, né? Porque eles também tinham um outro treinador interessante, que era o outro Thiago, né? O Largue. Que não devia ter saído. E não devia ter saído. E toda vez que tem problemas, a diretoria do Atlético procura um treinador de costas largas. Até uma possibilidade... O Vitor vai seguir... como é que ele chama? Mancini. O Mancini. Tem até falar do Mancini no Atlético. Vai seguir em dívida com os tuiteiros? Vai falar do jogo do Atlético ou não? Vai se calar para Você que manda, tuiteiros ou jogo do Atlético? Não, diga aí o que você acha mais premente. Primeiro jogo do Atlético, porque o time começa bem, mas é impressionante como comete falhas individuais, e aí não é jogador de pouca rodagem. Primeiro, o time é muito mal posicionado taticamente, né? Tem muito espaço para o adversário jogar. Mas aí você toma um gol... Mas como é que conseguiu segurar no segundo tempo? Eu também ouvi isso, ouvi críticas ferrenhas falando que o Atlético é um time que não treina, blá, 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 mas o Levir não fez mudança no intervalo. Eu acho que você não tirou o pé. Você não estava feliz com o resultado. É uma explicação. Você não tirou o pé, tá liderança do campo, tem 12 pontos, ganhou os 4 jogos, está praticamente classificado. O time paraguaio é um feito, tinha o Atlético Mineiro no grupo, tem o Nacional do Uruguai, um tricampeão, outro campeão, o Cerro nunca foi campeão, aliás, o Olímpia é tricampeão, né, do torneio. E aí, você vê, toma um gol, num erro do Fábio Santos, com todos os problemas táticos, não é culpa do Levir, tá? Eu não gosto do trabalho do Levir. Os problemas táticos não forçam os jogadores a erros individuais também? Mas são... O Vitor não estava perdidaço desse jogo de ontem, de uma maneira... Mas aí o time estava no apagão, porque você vê o quarto gol, é um gol de pegadinha. Que vai o goleiro São Vitor, é uma lenda viva do Atlético, assim, o cara para a história indiscutivelmente, aconteça o que acontecer, ele choca com o zagueiro, a bola sobra com o centroavante. É um lance de pegadinha, de televisão. Não é um lance do jogador desse nível. Mas que a gente já viu grandes goleiros, quando o time está perdido e dá um apagão, viver momentos como esse, como o Marcos do Palmeiras. Grandes goleiros, não, grandes jogadores em qualquer posição. E aí os dois podem explicar o que acontece quando dá essa coisa de 15, 10, 20 minutos, que um time simplesmente apaga. Como se... Eu não. Nunca aconteceu. Nunca paguei. Graças a Deus, não. O que acontecia é a competência do outro time. Que né, ele pegava um Santos, ele estava lá, de repente pegava o Negro, fazia 2, 3 gols. A competência, mas não que era apagão. Assim, desse tipo de jogo, assim, de tomar assim, essas pancadas. Você lembra, eu não me lembro. Aconteceu? Eu não me lembro. Algumas vezes aconteceu, sim. Aconteceu que, de repente, você imaginou o jogo e, às vezes você está até ganhando, você sofre um empate, parece que aquilo serve como derrota, né? Aquilo te dá Algumas vezes aconteceu na minha carreira esse tipo de situação e a gente tentava, né, sair daquele marasmo ou sair do fundo do poço, mas... aí o companheiro do lado também estava sentindo, o outro estava sentindo, o goleiro falhou alguma coisa e isso te trazia para baixo. Manda a bola, Vitor Beira. Eu ia chamar o goleiro aqui, mas já chamo. Xará do Cangaíba está dizendo que está ligadinho no programa, mandando um abraço para todo mundo. Igor Fonseca, um abraço para a Aline, esposa dele, a pedido do próprio Igor. Mauro Gino Cordeiro fala: Rivelino, por Deus, vai no Corinthians ensinar os dribles de elástico e os chutes fortes. Não aguento ver os jogadores com seus limites. José Carlos Carvalho pergunta: será que o Verdão vai enfrentar o Barcelona ou o Liverpool na final do ano? Ou a Juventus? Está dando o Palmeiras já como campeão da Libertadores e descartou os outros 5 times da Liga dos Campeões. A Sabrina Fernandes faz um elogio ao Cruzeiro, a Mano Menezes, né, que está jogando muito em 2019. Márcio da Silva... Bom, esse é um assunto para depois, ele queria saber como vai ser o brasileiro desse ano. A gente fala disso um pouquinho mais para frente. O Luiz Saeg
Vladir Lemos, o STF oficial interferindo no futebol de forma irresponsável. Esse Brasil é complicado. Se é complicado. O político fala todo mundo como Papai Noel, como diria Silvio Luiz, nessa capa da média. O José Carlos Carvalho escreve aqui pro Evair: o senhor foi um dos maiores da história, hein? Alguns dizem que foi melhor que o Pelé. Foi aqui no belo legado. A Rita Han está dizendo aqui que só faltou para você jogar no Corinthians. Para ser maior. Era o sonho do meu pai também. E tinha o Carlos Nardelli aqui, vamos ver se eu acho ele também pedindo para a gente mandar um abraço para um garotinho que está fazendo 5 anos. Já vou achar aqui, já vou nominar o garotinho. Passei aqui agora. Bom, a posição de goleiro sempre foi muito cortejada por nós aqui. Ontem a gente teve 2 lances que merecem registro. E olha, difícil saber qual das defesas que a gente vai ver aí foi a mais impressionante. Qual, Rival? Essa é impressionante. Essa é Porque tem impressionante. volta também, né? Tem o pênalti Dedé, na volta. Baixo, então. Desvia na mão do Dedé, mas ele também vai na bola depois. Ó. Eu sei qual vai ser a segunda. Ó, Por baixo você consegue ver. Eu tô muito chutando bem, que olha a só segunda- isso. eu tô chutando Dá que uma a olhada agora. A volta. Uma mão só. Eu chuto que a segunda vai ser a do Júnior. Eu acho que a primeira é mais impressionante. Talvez essa seja a mais clássica, né? A descida do Palmeiras quando o jogo tá 2-0, vai cair no pé do Scarpa aqui, ó. essa é meio, embora difícil, é meio telegrafado. Não, porque, né? Esse aí vai desculpar. Se ele errar, erra ali, O né? Scarpa chega aqui, olha aqui, então mete do outro lado, aí matava o Não, goleiro. é engraçado que mas tem um lance, né? Quando Não, você vê. agora- Era só empurrar ela, Se tira a rasteirinha. força, se tira a força. Tudo que o goleiro quer é meia altura. Pra mim, né? pra mim é do Fábio. Como nos pênaltis, tudo que eles querem é a meia altura. Pra mim é do Fábio. Tudo que nós queremos. Queima-roupa, puro reflexo, fantástico. Pra mim a defesa do Fábio, fantástico. O que ficou plástico na defesa do Vieira ali também é que, apesar de ele ter jogado a meia altura, não foi aquela meia altura que veio assim, a bola chocou com o goleiro. O goleiro meio que fez um esquema e estava meio passando da bola e ele foi buscar ela. Foi Estava 2-0 o jogo naquele momento. 2-0. Mas a do Fábio, realmente, a gente elogia tanto É o que a Fábio do aqui. Fábio tem sequência, né? Ainda tem a volta. Que Não, muito mais complexa. Do Dedé e ele de novo, né? Bom, vamos de Copa do Brasil. Teve um jogo ontem ainda da segunda fase que classificou o Bragantino do Pará, que venceu a Aparecidense por 3-2 no Mangueirão. Vai encarar agora o Vila Nova, outro goiano, valendo vaga na 4ª fase. Agora há pouco jogaram Juventude e Botafogo, 1-1 na ida e hoje 2-1 para o Juventude, hein? O Dalberto marcou o gol da virada aos 44 do segundo tempo. Estão em campo neste momento ainda na Vila Belmiro Santos e Atlético Goianiense. Na ida deu Atlético 1-0, o Santos ia fazendo 2-0. Já a gente fala desse Botafogo jogo. do Diego Souza, hein? Vale lembrar. Será que ele tá feliz agora ou estaria melhor se tivesse ficado? Não parecia triste na saída de campo. Esse né? é o grande problema. Nos outros jogos, nós vamos ver quem é que passou para a próxima fase nesse meio de semana. CRB e Bahia tinham empatado em Maceió, mas o time baiano decidiu em casa. Avançou graças a esse gol de Elton, que saiu aos 53 do segundo tempo. Na ressacada, o Vasco, que tinha vencido o primeiro jogo, fez 1-0 no Avaí, gol marcado por Iago Pikachu. A Chapecoense também garantiu vaga, depois de ter vencido em casa. Ontem venceu o Criciúma de novo, jogando fora. 2-0, gols de Vitor Andrade e Rildo. O Fluminense eliminou o Luverdense, mas não foi fácil. Depois de um 0-0 na ida, os gols da vitória do tricolor carioca no Maracanã só saíram no segundo tempo. Um de Ione Gonzalez e outro de Luciano, mais perto do fim, daqueles para tranquilizar. E no Arruda, o Santa Cruz deu o troco no ABC, que tinha vencido na ida por 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Santa marcou com Pipico e Charles. E na etapa final, Pipico ainda fez mais um. Pipico é bem roots também, né, negócio? Pipico. E tem a filha do Pipico que dá um show nas arquibancadas do Arruda, fazendo a musiquinha do Pipico. Pô, foi uma volta. Manda bala, Vitor. O político disse sobre... Ele está falando da característica do Scarpa, né? Dá para explicar por que o Lewandowski não gosta do Robben ou por que o Neres no Ajax, o time holandês, joga sem centroavante. A Rita de novo está falando aqui que dava raiva ver o Evair fazer tantos gols. E o Gil Havert pergunta se você se sente injustiçado por não ter ido à Copa. Principalmente do tetracampeonato. Não, eu me sinto mais triste do que injustiçado, né? Eu nasci num lugar onde o sonho de qualquer um era ir para a seleção brasileira jogar um Mundial. E eu fiz 54 gols naquele ano e não fui para o Mundial. Então, para mim, eu fico mais triste do que chateado. Mas foi as eliminatórias
Fui todas as partidas das eliminatórias. Tecnicamente você é tetracampeão do mundo, porque para a FIFA a fase final da Copa é só a fase final. Para a FIFA, mas até hoje não mandaram uma medalha. Não mandaram nenhuma camisa ainda até hoje, nenhuma medalha. Não era bem assim que se queria, Não né, era pai? bem assim, eu queria guardar a medalha. Bom, achei aqui, ó, o garotinho palmeirense é o Isaac Furlan, que amanhã faz 5 anos em Pirassununga. Parabéns, Isaac. Fala que todos nós aqui estamos convidados para a festança. Olha que a gente aparece. Cuidado, hein? Pirassununga, que hora que é? Até dá, E sexta-feira. apesar do meu tamanho, o Celso come bem, viu? Não, eu sei que come. Bom, o Cartão Verde vai para o intervalo, já a gente retoma o papo e vamos falar de futebol europeu, mas não sairemos para o break sem antes fazer um registro da bela vitória do brasileiro Ítalo Ferreira na abertura do Circuito Mundial de Surf na Austrália. Vitória de virada por 14 centésimos, lembrando que estão em jogo também 2 vagas para a Olimpíada de Tóquio. Olha o Potiguar aí arrepiando, juízo com esse controle na mão e até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. O meio de semana também foi de Liga dos Campeões. Vamos ver os gols e já falamos sobre o que foi visto em campo. O Ajax, eu diria, é o time. A gente vai, na verdade, a gente vai começar pelo Liverpool, né? Que teve jogo do Firmino, gol do Firmino. Era muito favorito, confirmou, né? Muito favorito? Muito favorito. A gente vai ver o segundo gol aí. O maior favoritismo dessa fase. O resto tudo meio... Ah, não, o City um pouco favorito, apesar que não é mais. O Barcelona não era. Mas olha, eu estou E a Juventus favorita. impressionado com o futebol do Ajax. É de impressionar. Olha, Olha a qualidade. A gente está vendo primeiro aí o Tottenham, né, com o gol do som. Que a gente vai até voltar, deu uma volta aí, ó. Muito bom jogador. O Harry Kane se machuca nesse jogo, tá Sim. fora, né? Se machucou feio. Não tem condição para volta, Celso? Não, nem pra volta e nem para os próximos meses. Está de novo do Tottenham. Ele saiu de muleta do estádio. Tá aí o Ajax. Realmente, Olha. quem viu o jogo... cara, Olha o gol. Ele faz uma coisa raríssima no futebol da Vineres. Ele rouba a bola, ele avança com a bola, ele dribla e ele finaliza. Ele fez o gol sozinho. Não, esse lance do gol, né, a gente corta, né? Mas o deslocamento do Cristiano Ronaldo, cara, no não. meio de É, campo, ele é, começa a jogada, acaba, e o gol do Neres também é um golaço, cara. Mas a quantidade de toque curto, né, Não, Rivan? impressionante a qualidade. Tem o número 10, como é que chama ele? Ele é Tadic. sérvio? Não, Número o Tadic, jogou contra o Tadic, Brasil. Que ele é sérvio? Ele jogou contra o Brasil, ele é sérvio. A qualidade que ele tem, mas que ele segura. E esse garoto, Já impressionante. tinha jogado muito contra o Real, né? O David Neres também jogando uma barba fácil, jogando fácil, sabe? E aí a gente Toque, vai movimentação. acabar com a vitória do Barcelona jogando fora, né? É. Com a ajuda do VAR, né? Esse ainda é um jogo perigoso pro Barcelona, eu acho, pelo menos. Pô, Você acha? Eu acho. diz que não deram gol pro Luiz Soares. Pô, pra mim foi gol dele, não, vai. Foi Não, contra, com né? certeza, deu para ver Não, ali. mas- Parece, a não ser que tenha esbarrado Não em esbarrou, alguém mas- na ida. Mas, porra, Não tem Vai, como não ser Toda a dele. feitura dele. Como você avalia o Cristiano? Cristiano Ronaldo? É. É um finalizador, finalizador impressionante, profissional ao extremo. Então, tudo que o cara almejou na carreira como profissional, eu acho que é um exemplo para os atacantes do Brasil que ficaram para trás aí, que poderia ter sido 5 vezes o melhor do mundo. Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos esses caras, Precisa eles foco, né? poderiam ter sido 4, 5 vezes Tinham campeão bola do mundo. pra isso, né? Tinham bola para isso. E esse cara vem aí, mostra um profissionalismo gigantesco e ganha tudo isso aí. Eu acho que é uma maneira de olhar esse. O que me chama a ser atenção seguido. desses caras é que do Ronaldo, do Cristiano, é que ele parece que está redescobrindo o futebol a cada jogo desses grandes. Parece que Se o reinventa, prazer né? de ganhar, o nível de... Porque, por exemplo, o Ronaldinho, é muito claro para mim, uma hora ele ficou entediado. É. O Ronaldo, uma hora ficou entediado. O Romário gostava, mas era do jeito dele. E todos Esse muito não, jovens, esse parece né? que está tentando com 19 anos de idade, cada vez. Eu quero ganhar. ele tem essa. Para mim, eu defino, sabe, ele foi programado para matar. É. O Cristiano Ronaldo. Impressionante como ele é determinado nesse aspecto para fazer gol. Ele tem justamente Eu essa gosto do noção. programado para matar. Não, é né? programado. É bom. Você está com o matador do seu lado. Mas ele também era matador. Mas eu estou falando assim, você vê, a jogada que você falou, você vê? Ele Não, toca,
Aí ele vem aqui, ele vai atrás no lugar certo. E eu concordo com o Evair quando ele fala de finalizador, mas é maluco que você olha o Cristiano Ronaldo, no final acaba sendo até injusto você taxar ele só de finalizador, porque o cara tem um senso espacial. Cara, então, E o senso de colocação que ele teve? E modificou as características ao longo da carreira. Muito. Não só dentro de campo, como fora. Ele se tornou, ele era um jogador acima da média, mas ele se torna acima da média aos 27 anos. Agora, demorou. A gente vai falar e essa briga saudável com o Messi é importantíssimo para ele também, eu acho. Agora, a gente fez questão de separar aí um personagem que não é nenhum desses sobre os quais a gente estava falando, embora a gente tenha visto ele ali. Ó. Vamos rodar a vinheta e vocês já vão ver quem é. Pela primeira imagem, quem é que a gente vai falar, Vitor Bena? O Son, cara. Tá. Né? Normal, o jogo foi para prorrogação em 2-0, 2 passes dele. Ou ele fez o segundo gol, um negócio assim. Tinha motivos 26 anos. particulares para ganhar esse título. Personagem, né? É um personagem, de verdade. Sabe o que a gente não falou? A gente falando desse negócio do Campeonato Paulista, quando a gente mostrou a arte do Celso, o Vitor falou do segundo jejum do São Paulo ali, que o campeonato era mais valorizado. Você acha que de 2000 para cá, quando você foi campeão paulista com o São Paulo, por exemplo, mudou o status do torneio? Você acha? Você acha que hoje tem menos importância? Não, eu acho que continua sendo o campeonato mais importante do Brasil estadual. Mas aí veio São Paulo sendo campeão do mundo e fez com que a Libertadores se tornasse mais importante, né? Aí todos começaram a correr atrás da Libertadores. Mas o Campeonato Paulista, com certeza, o regional é o mais importante do país. Não um caso de perda de brilho, de ter sido ofuscado, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não é o caso. Eu acho que, pelo contrário, é um campeonato bem organizado. Daqui saem muitos jogadores, revelações, jogadores para o exterior. É um campeonato muito mais rico também, né? Se for comparar, o Pernambucano, por exemplo, o time que ganha mais no Campeonato Pernambucano ganha igual o time que ganha menos no Campeonato Paulista. No Paraná. E no Campeonato Paulista agora... Peraí. No Campeonato Paulista agora tinha pelo menos os 4 grandes, tinha condições de ser campeão, né? E outros estaduais não existem. Por falar E chegaram por trás os considerados pequenos jogando grande futebol, que nem o Ferroviária, Sim, no o Horizontino e o do Antônio Red Bull. E o Santos, que ficou pelo caminho, que faltou a gente falar, a gente vai ver os gols do Santos aí. O Santos tinha perdido do Atlético Goianiense fora por 1-0. Hoje, na reinauguração da Vila, a gente está vendo aí 2 gols do Sanches e um do Rodrigo. Fez 3-0. O Ribeiro está torcendo para o Atlético Goianiense desesperadamente antes do programa sério, começar. Não é nada. Não é possível. Agora, é importante, né? Eu gosto, é até merecido o Santos continuar pelo futebol que ele jogou contra o Corinthians, ele matou. Como um jogo anterior, o Carille disse que deu um nó no São Paulo. O São Paulo deu um nó no Carille nesse jogo aqui. Eu boto muito mais na conta dos jogadores que do Carille, tá? Não, mas... Para mim não acerta um passe, não consegue roubar uma bola, se enfiaram lá atrás. Mas a maneira intensa que o Santos Não, jogou, perfeito. Meu Deus, o Santos não deixou também o Corinthians jogar. Apesar que eu concordo com a marcação. Realmente também concordo com você. Mas eu tenho a bola, eu quero jogar, eu tenho que jogar. Acho que o Corinthians não jogou, não teve com essa qualidade para jogar. O jogo tem 90 minutos, né, Igor? Pra você se livrar. Mas não se livrou. Como o Sampaoli se livrou do Carille no outro jogo. Dessa vez o Carille não... E para voltar no Santos, também acho assim, o Sampaoli, ele é um cara reconhecido, ele está sendo insensado, mas acho que ele precisa, acho que era muito importante para ele o título paulista, se você quer saber, entendeu? Porque é um cara que tem um elenco pequeno, ele vai sofrer no Campeonato Brasileiro, e é um cara que sem resultado ele vai ficar Você imagina se hoje é eliminado? Sabe como é que vira o discurso do segundo para o outro? Não, já Joga muito, mas é eliminado contra o River do Uruguai, que é ninguém na Sul-Americana, perde o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, o Campeonato Paulista voa, mas não classifica. Agora, e você sabe como é que é aqui, né? Aqui um país conservador, para travar alguma coisa, nós somos mestres. Sem dúvida. Então, eu ia falar sobre um jogador que realmente está me incomodando um pouco, que é o Pedrinho. Não sei o que acontece com a garota que ele não consegue jogar. Quando tem oportunidade, não joga. Infelizmente, não sei, ou então ele quer sair do Corinthians, ou não quer jogar no Corinthians. E você sabe que eu achava que ele era um grande fator de desequilíbrio do Corinthians. Mas hoje, infelizmente, tanto é que parece que nem vai jogar o primeiro jogo. Deve perder a posição hoje perdeu a posição para o Ramiro no treino. Eu não sei, porque diz que quando entra, mais ou menos, quando entra jogando,
não aparece, não toma atitude para tomar uma posição. Realmente está me decepcionando. Eu acreditava muito mais O nele. resultado da conversa toda, Evair, você acha que o resultado sempre, o futebol sempre teve esse viés de tomar conta e querer o resultado, ou o futebol realmente está mais resultadista mesmo? O nego está fazendo mais? Eu acho que nos tempos de agora está muito mais. Eu falo que vai chegar uma hora e a gente vai descobrir o time que não gosta de jogar futebol, só gosta de ganhar, mas tem jogar futebol. Tem muitos aqui que não gostam da bola, pô. Eu não quero entender isso, que não gosta da bola. Mas, por outro lado, esses times têm menos patrocínio, têm menos torcida, têm menos tudo, né? Porque ele visa só aquilo ali e, de repente, o futebol mesmo, que é legal, ele não consegue demonstrar isso. Pô, mas o Palmeiras, que é o que tem mais dinheiro, é o que está fazendo tudo ao contrário. Pô. Não, mas se você for ver, o ano passado foi campeão brasileiro, chegou uma semifinal agora, né? Mesmo assim, mesmo não jogando um futebol que você diga, vou ficar aqui na frente da TV porque vale a pena. Como ver o Santos vale a pena, né? Gostoso de ver o Santos jogar. É outro clima, mesmo né? assim, é um time que muitas vezes faz a diferença. São Paulo segue na frente, Celso? Fechamos com 59% para o São Paulo, 41% para o Corinthians. Nas opiniões, tinha mais gente dizendo que o Corinthians vai ganhar. Arthur Federati é o mais convicto de todos os São Paulinos aqui do nosso tweet hoje. Quer citar mais alguém rapidinho, Vitor? Não, Valdir, que tem muita gente falando, mais elogio do Evair. René falando que o Evair é um dos melhores jogadores que ele já viu. Vaguinho 71 perguntava, não, era o Cris Cavalcante 83. Está fechando, Evair, só preciso do nome aqui, tá? Sem explicação, porque estamos sem tempo. Rápido. O melhor companheiro de ataque que você teve? João Paulo, pode citar vários? Claro. João Paulo Guarani. Primeiro, o Guarani, que me ajudou muito. Tempo do ponta esquerda aberto. Tendo ponta esquerda aberta, aí Edmundo, Canídia, teve bastante. Canídia, vai nem um programa só sobre ele, jogou com ele na Itália. Verdade, Edmundo do Vasco. Evair, obrigado uma vez mais. Eu que agradeço. Eu sei que você uma não honra demora para estar aqui. aparecer, mas não demore. Valeu, Riva, valeu, Celso Uzante mudou aí ou não? Valeu, tuiteiros também. Valeu, tuiteiros também. A dívida é toda do Vitor Beder, hein? Sempre. E a gente se despede no ataque, porque no sábado, o inesquecível Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, fará aniversário, 65 anos, e por esse motivo faremos do nosso encerramento de hoje uma homenagem a ele naquele clima. Quem conhece mata a saudade, quem não conhece verá em ação um grande nome da história do futebol brasileiro. Sábado, 65. A vocês, uma ótima sexta, aquele abraço e juízo, torcida brasileira, até quinta.